Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do PodSai em parceria com o CREA, com Fé e Mútua. Nós estamos diretamente do stand do CREA na COP30 em Belém do Pará. E o episódio de agora, eu tenho aqui ao meu lado grandes pessoas. O Juan, ele vai ser responsável por conduzir a maior parte desse podcast, porque o nosso podcast hoje ele é internacional. Nós recebemos duas grandes pessoas aqui. Juan, muito obrigado por ser esse co-host mais uma vez, E eu vou passar a palavra para você. Apresenta as duas personalidades que nós temos aqui. Olá, bom dia a todos. É um prazer extraordinário estarmos aqui hoje, em especial na presença dos senhores. Estamos aqui com o senhor Antônio, que é o presidente anterior do Instituto Americano de Construção, e também estou aqui na presença do senhor Manuel, que é o CEO da Manini Prefabricati, uma empresa especializada em produtos pré-fabricados na Itália, que também atua em toda a Europa e Brasil. Senhor Antônio, eu gostaria de começar pelo senhor, como presidente anterior da Associação Americana de Concreto e também como membro da delegação americana aqui. Gostaria que o senhor se apresentasse e que o senhor já trouxesse para nós uma explanação sobre quais são as possibilidades de parceria, de cooperação que o senhor visualiza entre os Estados Unidos e o Brasil, em especial em um ano onde temos tão pouca da delegação americana. Olá, me chamo Antônio Nami. Atualmente estou como pesquisador na Universidade de Miami. Estou maravilhado de estar aqui hoje, não só como um representante do setor de pesquisa dos Estados Unidos, mas também como um representante da Associação Americana de Concreto. Estive presidente da Associação Americana de Concreto durante os anos de 2023 e dos anos de 2024 e entendo que a presença internacional ela é estratégica em nosso desenvolvimento. Já respondendo ao seu questionamento sobre o que a gente está fazendo aqui em termos de colaboração, em especial visto que os Estados Unidos não mandou uma delegação oficial à COP, nós entendemos tanto na Universidade de Miami quanto na associação, nós entendemos que tanto no Instituto Americano de Concreto quanto na Universidade de Miami existe um espaço enorme para colaboração entre as entidades e os órgãos governamentais que aqui se encontram, mesmo considerando quando não existe uma representação oficial dos Estados Unidos. Nós entendemos e trazemos a visão de que as questões sobre sustentabilidade e resiliência são estratégicas não apenas para as instituições que aqui representamos, mas também para as pessoas que precisam destes serviços. E eu estou muito empolgado em poder estar aqui hoje fazendo parte desse debate, pois nós entendemos o quanto é estratégico uma agenda internacional forte, parcerias estratégicas, parcerias institucionais que vão muito além da política. Muito obrigado, senhor Antônio. Senhor Manuel, gostaria que o senhor se apresentasse. Olá a todos, eu me chamo Manuel Manini. Eu atuo com o segmento de construção civil. Minha empresa atualmente conta com 3 fábricas na Itália, onde nós trabalhamos desde o design até a formatação e a execução dos nossos produtos pré-fabricados. Nós temos um enfoque muito grande na qualidade, na persuasão do cliente e entender que a gente pode oferecer o que existe de mais único, para o cliente, algo que se adapte à realidade de cada uma e por isso que a pré-fabricação é uma tecnologia extremamente atual e competitiva. Em nossas operações, nós temos 3 fábricas espalhadas pela Itália, norte, centro e sul, e nós temos como objetivo e como atuamos em especial nas áreas de construção, não só residencial, mas também comercial e empresarial. Temos sistemas voltados especificamente para detecção de abalos sísmicos em estruturas pré-fabricadas, visto que a Itália sofre terremotos de forma bastante recorrente, e esse é um dos diferenciais que a gente oferece em termos de soluções pré-fabricadas para pontes, por exemplo, que é um dos nossos carros-chefe. Mr. Manuel,
A gente estava conversando aqui antes do podcast e um dos assuntos que nós abordamos foi a possibilidade de uma ponte a ser construída entre o sul da Itália e a ilha da Sicília, que é uma região onde é bastante comum abalos sísmicos muito fortes. Inclusive, né, esse é um dos grandes dilemas de engenharia da Itália, conectar a Sicília com a Península Italiana. E partindo da sua experiência, partindo pelo fato de que esse projeto já vem sendo discutido há quase 2 décadas, como o senhor comentou, me conte sobre a sua tecnologia, me conte sobre os desafios de executar uma ponte. Bom, até mesmo o senhor Antônio, né, que está aqui, que também tem fortes ligações com a Itália, ele é ciente sobre os desafios de execução dessa ponte, conectando a ilha da Sicília à Península Italiana. Esse é um projeto que já tem sido objetivo de sonho de inúmeros primeiros ministros da Itália. Nosso primeiro-ministro anterior, o senhor Silvio Berlusconi, sonhava com a possibilidade da execução dessa ponte. De fato, nós reconhecemos que ela vai ser estratégica em termos de infraestrutura para o continente europeu, conectando a ilha da Sicília, que é a maior ilha italiana, que está no centro do mar Mediterrâneo, e ao mesmo tempo nós enxergamos ali a possibilidade de vencer um desafio enorme em termos de engenharia. A distância, de fato, não é o fator mais crucial nessa execução, são menos de 4 quilômetros, porém, quando se trata de logística e o fato de ser uma área extremamente propensa a abalos sísmicos, tornam, né, essa execução extremamente desafiadora, e isso, de fato, é o que impediu até o momento de hoje essa execução. Porém, esse projeto já está em fase final e o início das obras está previsto para se iniciar no ano seguinte, em 2026. Então, todos nós estamos muito esperançosos que esse projeto de fato venha a ser executado, que se inicie essas obras e que também, né, possam utilizar nossas tecnologias em termos de controle e gestão de abalos sísmicos em obras civis. Senhor Antônio, direcionando a conversa para o senhor, um dos assuntos que o senhor traz na sua fala é a questão da resiliência. Talvez não seja de conhecimento comum, mas o Brasil é territorialmente maior do que a parte continental dos Estados Unidos, se nós não considerarmos o estado do Alasca. Nós estamos na parte central do globo, né? E o fato de que nós estejamos no Equador faz com que nos mapas cartesianos a gente acabe ali um pouco comprimido em termos de visualização, mas o Brasil é maior do que a Índia, o Brasil é maior do que os 50 estados dos Estados Unidos, e nós também temos desafios enormes em termos de resiliência. E diria que, com exceção talvez dos climas de tundra, dos climas mais árticos, o Brasil possui uma diversidade enorme de climas em toda a sua extensão. Nós, brasileiros, de forma geral, somos bastante abertos a novas tecnologias. E partindo dessa análise, eu gostaria de ouvir do senhor Antônio, quais projetos, quais inspirações a gente pode aprender com a instituição que o senhor representa, com a Universidade de Miami, com o Instituto Americano de Concreto, e também o que o Brasil pode ensinar aos Estados Unidos. Muito obrigado pela sua pergunta. Essa pergunta tem muitas subperguntas dentro dela e eu vou buscar responder da melhor forma possível. Primeiramente, já fazendo a observação de que a resiliência e a sustentabilidade, elas são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Elas são indissociáveis e essa é a nossa mensagem inicial. Quando a gente fala sobre resiliência, é importante mencionar que nós não estamos apenas falando sobre desastres climáticos. Muitas vezes se associa a resiliência com sobreviver, por exemplo, a um tornado, a um furacão, a uma grande enchente, mas a resiliência, ela é um conceito mais profundo. Um exemplo prático da realidade brasileira, que também se aplica aos Estados Unidos, é o fato de que a imensa costa brasileira está sujeita à elevação do nível da água do mar, e isso vai afetar o Brasil de uma forma muito contundente nas próximas décadas.
A título de comparação, nós também tivemos este ano chuvas torrenciais em Valência, na Espanha, e isso nos traz a reflexão de que a resiliência e a sustentabilidade não podem ser aplicadas de formas individuais. Elas realmente precisam estar juntas e elas são indissociáveis. Referente às lições aprendidas, tanto quanto aquilo que nós americanos podemos compartilhar, quanto aquilo que podemos aprender com o Brasil, a gente entende que a questão da conceituação, da escolha de materiais, da implementação de novos materiais já é uma solução, porque nós precisamos trabalhar cada vez mais com materiais que sejam mais duráveis. E a verdade é que a escolha desses materiais é uma escolha que está intrinsecamente relacionada ao design do produto, ao design das residências e de tudo aquilo que a gente projeta enquanto engenheiros. Buscando trazer a terceira parte da sua pergunta, nós entendemos que é de suma estratégia olhar para as pessoas. Nesta COP em específico, em especial aqui em Belém, esta é a minha segunda vez no Brasil, mas estou conhecendo a região amazônica, entendemos que a implementação de muito daquilo que já se vem sendo debatido e conversado, ela é urgente. E para isso nós precisamos de engenheiros, pessoas com capacidade técnica de trazer soluções para as pessoas. Aquilo que a gente faz é feito para pessoas, então nós precisamos encontrar soluções que sejam soluções adequadas às pessoas e às suas necessidades. Muito obrigado pela resposta e olhando também para frente, uma discussão muito forte que a gente tem tido aqui no Brasil é sobre minerais raros. Partindo desse princípio que nós aqui no Brasil estamos tendo uma discussão muito profunda sobre a exploração de minerais raros, nós somos da cidade de Paraopebas, que fica aqui no estado do Pará. Nós somos a maior província mineral, né, aqui do estado, e nós temos a maior mina de ferro a céu aberto do mundo. Então, hoje nós já somos um grande exportador de matérias-primas nessa questão mineral, nós já temos isso bastante consolidado, em especial em negócios que envolvem a China. Nós também temos consciência que a China hoje é não só o país que mais explora minerais raros em seu solo, mas também é aquele país que tem maior capacidade de refino e exportação em termos de tecnologia e de infraestrutura. Até mesmo por questões políticas, questões tarifárias entre China e Estados Unidos, nós sabemos que hoje existe uma certa restrição de exportação de minerais raros, né, entre os Estados Unidos e a China. E com base nesse cenário global, eu gostaria que vocês me trouxessem a perspectiva de vocês, tanto da Europa, vista pelo senhor Manuel, quanto pelo senhor dos Estados Unidos, senhor Antônio, dos tipos de minerais que podemos explorar e exportar. E eu gostaria que o senhor Manuel começasse pela resposta. Bom, obrigado pela pergunta. Em termos, na visão da construção civil, a gente entende que é um momento de grande revolução. Existe mesmo um próprio debate dentro da nossa sociedade europeia sobre se a nossa pressão em direção à sustentabilidade, se ela não aconteceu de forma excessiva, até em termos de pressão e legislação às próprias empresas europeias. Uma das soluções que muitas empresas europeias têm utilizado é a menor utilização do cimento como matéria-prima. A gente sabe que a construção civil é responsável por grande parte da contaminação e da poluição que nós temos hoje no planeta. Então, esse puxão para a área de novos materiais, novas tecnologias, realmente coloca a gente na Europa, em termos de legislação, em uma situação onde a pressão é maior e a gente precisa vir com essas soluções. Então, a gente tem visto inúmeras soluções que utilizam menos o cimento como matéria-prima e isso tem trazido um ganho muito grande de eficiência e sustentabilidade para muitas empresas que conseguem fazer disso um modelo de negócio viável. Outra solução que eu acho muito importante comentar aqui, vista a utilização prática, são as barras reforçadas. Então, na Sardinha, por exemplo, na Ilha da Sardinha, nós fizemos a execução de uma ponte de concreto sem utilizar ferragens convencionais. E nós conseguimos isso graças às barras reforçadas, que são um material disruptivo e que a gente hoje já oferece na nossa prestação de serviço. Então, ao mesmo tempo em que a legislação
legislação europeia, ela coloca as empresas europeias em uma situação de maior demanda por inovação, a gente também utiliza isso como um potencial para abraçar mais rápido essas novas soluções e hoje a gente já até executa, né, uma ponte completamente sem ferragens. Eu, particularmente, não acredito que dentro dos próximos 15 anos estaremos utilizando tanto cimento, tanto ferro, tanto aço, ou até mesmo areia na construção civil. A gente percebe uma revolução em termos de material e eu tenho certeza que essa revolução também vai chegar e já está aqui no Brasil com materiais adaptados à realidade local. O que a gente tem na Europa não necessariamente já é uma solução para o Brasil, mas mostra que as soluções elas são possíveis. Essa questão também passa por colaboração com a China. Hoje, quase tudo que é produzido no mundo vem ou tem conexões econômicas com a China, então é estratégico a parceria com os chineses, mas a gente também entende que existe capacidade de produção local, seja no Brasil, na Itália ou nos Estados Unidos. A gente acredita também que esses novos materiais, eles podem inclusive vir mesmo aqui do Brasil. O Brasil é um país com uma capacidade extraordinária de produção para exportação de materiais, e a gente entende que novos materiais podem e vão surgir da realidade brasileira e a gente vai estar de portas abertas a receber essa nova revolução tecnológica. Ter essa discussão não só aqui em Belém, mas no próximo ano vai ser na Turquia, ano passado foi no Azerbaijão, e que as COPs elas vão percorrendo o mundo e elas vão conectando pessoas, projetos e iniciativas, e isso de fato traz muito fomento. Então convido os senhores a deixar uma mensagem final aqui. Senhor Manuel, vou começar pelo senhor, sinta-se à vontade, a câmera está à sua disposição, deixe suas redes sociais, seus contatos e sua mensagem. Bom, eu acredito que uma das questões fundamentais que a gente tem aqui a compartilhar e oferecer seja o fato de que cada vez mais a gente precise de dados para tomar decisões e esses dados eles vão partir do consumo de energia, de água, de quantas pessoas visitam um certo espaço e a gente precisa buscar alimentar esses dados, essas fontes de dados para tomar decisões mais conscientes sobre a eficiência das edificações e das nossas infraestruturas, como até mesmo os sensores terremotos que a gente comentou aqui agora há pouco, até mesmo o uso da AI, que hoje é estratégico e desde já indispensável. Um exemplo objetivo, quando a gente fala sobre um carro, por exemplo, o carro ele tem um sensor de gasolina, ele tem um sensor de partida, ele tem um sensor do painel, ele tem um sensor do freio. Tudo num carro hoje em dia já é automatizado. Então acho que a gente tem que olhar para as edificações, para as infraestruturas com essa mesma visão de que tudo tem que ser mapeado e de que todos esses dados precisam ser compilados. Bom, na minha visão, né, complementando o que o Manuel disse, ele falou muito sobre os dados e eu quero falar sobre as pessoas, em especial as pessoas jovens e também em especial sobre o CREA Pará, que está hoje nos recepcionando aqui. Nós precisamos deixar claro e convencer a nova geração de que a engenharia civil é uma profissão que deve e muito merecedora de ser seguida. A tecnologia, ela pode nos ajudar muito e de formas extraordinárias, mas a verdade é que tudo é sobre pessoas, pessoas e pessoas. Senhores, muito obrigado pelo bate-papo, foi extraordinário e eu tenho certeza que a gente está olhando para frente para uma parceria reforçada entre os Estados Unidos e o Brasil, entre a Europa e o Brasil, em especial entre a Itália também. Pessoal, e para finalizar, gostaria de deixar um recado para vocês. Vocês viram que o Juan conduziu brilhantemente essa entrevista, esse podcast. Deixar um recado para vocês, o Juan ele conduz um projeto que se chama Clube Poliglota. Ele fica localizado em Parauapebas e se você tem interesse em participar e desenvolver suas habilidades em outras línguas, procurar Grupo Poliglota Parauapebas e siga a Florescer Engenharia. Exato. E, é claro, se você gostou, deixa o like, se inscreva e nos ajude a trazer mais pessoas como as pessoas que nós trouxemos hoje. Thank you. E obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.